Elon Musk com certeza é um homem em uma missão. Ele quer ver os humanos vivendo em Marte o mais rápido possível. Mas ele sabe que para realizar seu desejo, ele precisa de uma nave espacial completamente nova, que ele está rapidamente construindo. No entanto, Musk quer ser inovador no processo de desenvolvimento e sua empresa, a SpaceX, está usando um método muito inovador para construir as partes de seus foguetes, que é a impressão 3D. Ficou curioso em saber como a SpaceX está imprimindo as peças dos seus foguetes com impressão 3D? Será que essas peças são seguras para usar em foguetes? Então, junte-se a nós do canal Elon Musk Secret, enquanto mergulhamos no futuro da impressão 3D da SpaceX e do mundo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre o que há de mais novo na vida de Elon Musk. A impressão 3D é uma das tecnologias legais que as pessoas, quando veem pela primeira vez, dizem "Uau, que incrível!". Nunca deixa de ser incrível assistir a uma peça ou componente sendo fabricado de um ponto inicial ao ponto final. Então vem uma enxurrada de perguntas. Como funciona? Pode imprimir com qualquer material? Pode imprimir um carro? E uma casa? No entanto, poucas pessoas perguntarão se a impressão 3D funciona para foguetes, a menos que sejam Elon Musk, que leva seus desafios como profissão. O bilionário empresário da tecnologia sempre está disposto a correr riscos onde outros seriam conservadores. Mas antes disso, como funciona a impressão 3D? Essa pergunta é importante, pois nos ajudará a ver como a impressão 3D se encaixa nos planos de Musk. A impressão 3D também é conhecida como fabricação aditiva, e o nome faz sentido, pois o conceito envolve adicionar mais materiais até que se tenha a forma dos objetos desejados. O processo começa com um arquivo digital e termina com um objeto tridimensional sólido. Isso é alcançado por deposição sucessiva de material até que o objeto seja criado. Cada uma dessas camadas pode ser considerada como uma seção transversal fatiada do objeto. Esse processo é diferente da fabricação subtrativa, o que significa que você mantém removendo o material de um objeto sólido até que se tenha a forma e o tamanho desejados, como acontece nas oficinas de fresagem. Uma vantagem significativa da impressão 3D é a capacidade de produzir peças complexas com geometrias exóticas e detalhadas. A impressão em 3D é uma maneira de fabricar formas complexas com mais facilidade e muito mais rápido do que os processos de fabricação tradicionais. Hoje em dia, a impressão em 3D é rotineiramente utilizada em muitas indústrias, já que ultrapassou a fase em que era apenas útil para fazer protótipos e agora pode produzir produtos completos. Ela é utilizada nas áreas da saúde e produtos de consumo em geral. Também é uma boa ferramenta para ser utilizada por design. A Acumen Research and Consulting prevê que o mercado global de impressão 3D alcançará 42 bilhões de dólares até o ano 2026. A SpaceX começou a experimentar a impressão 3D em 2014, devido à sua capacidade de reduzir o tempo de fabricação que levariam meses para serem concluídos. A impressão em 3D se encaixa perfeitamente no plano de Elon Musk, pois ele está correndo contra o tempo para levar seu projeto de colonização de Marte adiante. Isso requer a fabricação de muitas outras unidades de seu foguete, o Starship. O Starship é um verdadeiro desafio, já que se espera que ele seja o foguete mais alto já construído, com 120 metros de altura, e também será o mais poderoso, pois Musk precisa transportar toneladas de carga para dar todo o suporte aos seus voluntários de Marte que precisarão quando chegarem lá. Além disso, todas as etapas devem ser totalmente reutilizáveis, o que adiciona outra camada de complexidade. O plano de Musk é fazer com que a SpaceX possa fabricar um Starship completo em 3 dias, o que exigirá velocidade extrema para a fabricação. A outra razão pela qual Musk quer acelerar o desenvolvimento de seu foguete,
A NASA vai retomar os voos para a Lua, que não tem recebido visitantes humanos desde 1972. A SpaceX vai desenvolver um papel importante, pois os astronautas da NASA vão descer na superfície lunar usando esse Starship, que a NASA está pagando à SpaceX cerca de 3 bilhões de dólares. O tempo está se esgotando e Musk precisa se apressar, já que todos estão esperando. Estão aguardando sua nave-mãe dos foguetes, e esse prazo é ainda mais próximo que seus próprios sonhos espaciais. Por essas razões, a SpaceX está construindo e testando protótipos de naves-mãe a velocidades incríveis em suas instalações no Texas. As inúmeras peças precisam ser fabricadas o mais rápido possível para acompanhar os testes agendados antes que a nave-mãe seja considerada apta a trabalhar. É aqui que a impressão 3D entra, já que é um método mais rápido de fabricação de peças e também tem a vantagem de reduzir os custos de fabricação. Aqui está como funciona o custo. Isso pode surpreendê-lo, mas o custo de um foguete não é determinado por seus materiais brutos, pois eles são bastante baratos. Em vez disso, o custo é impulsionado pelo trabalho humano necessário para transformar esses materiais em componentes utilizáveis e verificar se eles funcionarão como previsto. Foguetes notoriamente têm muitas peças. Por exemplo, o sistema de foguete do ônibus espacial tem 2,5 milhões de peças móveis. Cada peça precisa ser fabricada, testada, instalada e testada novamente. Tudo isso mantendo o padrão para reduzir os custos. Você tem duas opções. Pode reduzir o número total de peças em um foguete para que seja necessário menos trabalho, ou pode mudar o processo de fabricação para cortar a necessidade de mão de obra humana. A SpaceX está usando uma combinação desses métodos, já que a impressão 3D permite que você reduza o número de peças que precisa fazer para acompanhar cada detalhe. Sem a impressão 3D, a SpaceX teria que criar esses componentes e depois juntá-los, mas a impressão 3D permite que a empresa combine algumas peças em uma única peça. Qualquer método que corte custos e economize tempo, você pode ter certeza que Musk irá tentar. É exatamente o que Musk está fazendo com sua outra empresa, a Tesla, onde gigapresses gigantes fazem chassi de carro em 2 ou 3 peças. Um processo que elimina muita soldagem, rebitagem e selagem. Até mesmo o boato de que a Tesla fará todo o chassi de um carro pequeno em uma única peça, usando uma tecnologia de impressão 3D mais avançada, na China. A SpaceX tem impressão 3D de algumas peças de seu foguete há algum tempo e elas têm funcionado sem problemas. A empresa utilizou impressão 3D no motor de um propulsor Super Draco para a nave espacial Dragon e em uma dos motores do foguete Falcon 9. O motor de propulsão Super Draco é o que a nave espacial Dragon usa para fazer manobras em órbita e durante os pousos. A nave espacial Dragon versão 2 também usa Super Dracos no sistema de escape de lançamento integrado à nave. A SpaceX imprimiu a câmara do motor Super Draco usando uma liga de alta performance com sinterização a laser de metal direto. Este método usa um feixe a laser controlado por computador de alta potência para derreter e fundir camadas de pó metálico. A próxima camada é então adicionada em cima e o processo é repetido, centralizando cada camada anterior. Toda esta impressão 3D foi feita internamente pela SpaceX. A câmara de motor impressa pela SpaceX pode suportar a forte propulsão gerada quando acionada. A impressão 3D permitiu à SpaceX ir do primeiro conceito ao primeiro teste Hot Fire em menos de 3 meses. A SpaceX também usou peças impressas em 3D em seu foguete Falcon 9, que voou na missão Tycoon 6. Um dos motores Merlin 1D do foguete conteve um corpo de válvula de oxidante principal impressa em 3D. A válvula abriu como esperado, com oxigênio líquido de alta pressão e suportou altas vibrações e temperaturas criogênicas. Teve uma melhor resistência à força, resistência à fratura e durabilidade do que se fosse feita por meio de moldagem tradicional.
Mas mais importante, foi muito mais rápido de fazer, pois levou apenas 2 dias em vez de vários meses. A SpaceX tem usado a válvula impressa em 3D em seus voos com o Falcon 9 desde então, ao apresentar o primeiro motor de foguete totalmente impresso em 3D, e Musk falou entusiasticamente sobre o método. Fabricações através da impressão 3D de partes de motor robustas e de alta performance pode ser criado a uma fração do custo e tempo dos métodos de fabricação tradicionais. A SpaceX está empurrando os limites do que a fabricação aditiva pode fazer no século XXI, tornando nossos veículos mais eficientes, confiáveis e robustos do que nunca, graças à peça impressa em 3D. As peças Merlin e Super Draco desempenharam um papel crucial na evolução da SpaceX até chegar onde estão hoje. Os foguetes Falcon 9 lançaram astronautas da NASA em sua jornada para a Estação Espacial Internacional e o foguete se tornou o mais operacional dos Estados Unidos. No entanto, a impressão 3D é mais útil para a SpaceX do que apenas foguetes. A empresa usou a impressão 3D no design das roupas espaciais que os astronautas usam a bordo das naves. Eles são elegantes, funcionais, altamente eficientes e mais fáceis de usar e remover. Além disso, são personalizados para cada astronauta para oferecer a máxima proteção contra a despressurização potenciais. Os capacetes foram feitos sob medida, usando impressão 3D, com válvulas integradas, visor, mecanismo de travamento e microfones incluídos. A empresa que fornece as impressoras 3D usadas pela SpaceX diz que a empresa espacial tem usado a impressão 3D para as partes da nave Starship que têm sido difíceis de fazer com métodos tradicionais. A empresa Velo 3D afirma que a SpaceX estava enfrentando problemas significativos com uma peça e decidiu mudar para a impressão 3D para economizar tempo. Outras empresas foram inspiradas pela SpaceX a usar impressão 3D na fabricação de seus foguetes. Por exemplo, a Relativity Space espera fabricar um foguete totalmente reutilizável completamente por meio de impressão 3D. E você, o que achou da impressão 3D da SpaceX? Seria ótimo saber sua opinião nos comentários. Também não se esqueça de deixar seu link e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!